Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver um exercício que caiu na prova para ingresso na carreira de perito criminal em 2013 aqui em São Paulo. Um exercício que alguns alunos me pediram ontem para solucionar. Não é muito complicado, mas achei que vale a pena mostrar aqui para vocês que eles tiveram dúvida, então vocês também podem ter. Vamos lá, então eu vou começar lendo o exercício aqui, vamos lá. É o exercício número 64 da prova A. Havia alguns modelos de prova. Na prova A era o número 64. Então, vamos lá. A testemunha de uma ocorrência com certo veículo relatou o seguinte a respeito da placa desse veículo. Na parte da placa com os números apareciam 2 algarismos 5, mas não lembro em que posição. Não sei quais eram os outros 2 algarismos, mas eram diferentes de 5. Considerando somente a parte numérica da placa, a quantidade de sequências distintas de 4 algarismos compatíveis com o que relatou a testemunha é, e aí a gente tem algumas alternativas aqui. Observe que não é um exercício complicado, ele envolve claramente análise combinatória e, obviamente, o estudante tem que tomar alguns cuidados, tá bem? Vamos passar a solucioná-lo, tá bem? Eu vou pegar o quadro aqui. Vamos lá. O que a gente tem? Deixa eu pegar o pincel. Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho uma placa de a parte, vamos pensar simplesmente na parte numérica da placa do veículo. Veja bem, aquelas placas antigas, agora as placas são mais complicadas. Há uma organização diferente dos dígitos, mas as placas que ainda estão rodando, que eram, vamos chamar as placas antigas, elas tinham, se não me engano, 3 letras e 4 números. Então a gente vai se atentar exclusivamente para os 4 números, vamos desconsiderar as 3 letras, que é o que o examinador pediu na questão. Foi o que a testemunha, a suposta testemunha, relatou. Então vamos escrever aqui, ó. Eu tenho aqui os 4 dígitos, certo? Os 4 números na placa. Ok, 4 números. Eu sei que tem aparece 2 vezes o número 5 aqui, mas a testemunha não sabe em que posição. Mas aparece 2 vezes. Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quantas possibilidades existem para a combinação de 2 números 5 em 4 posições. Ora, o estudante que estudou um pouco de análise combinatória vai se lembrar. Isso aqui é a combinação de 4, porque ele pode aparecer, os 2 5 podem aparecer nas 4 posições aqui, né? De 4, 2 a 2. Questão, por que não arranjo de 4, 2 a 2? Você se lembra a diferença? A diferença é a seguinte, na combinação não importa a ordem, no arranjo importa. É como se eu tivesse um número 5 e outro número 5. Na combinação, tanto faz se é um número 5 e outro número 5 em conjunto. No arranjo, levaria em conta as possibilidades de um certo número 5 aparecer primeiro que o outro, que não faz o menor sentido, porque número 5 é número 5, certo? Se fossem 2 números diferentes, eu teria que optar pelo arranjo, mas como são números iguais, 5 e 5, não é o caso. Então, combinação de 4, 2 a 2, eu vou ter com isso a quantidade de possibilidades de números 5 nessa placa, nessas 4 posições. Vamos lá. Isso tem que se lembrar, 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial, certo? Acho que aí não tem problema. Isso é 4 vezes 3, 12, 2 fatorial 2, 6 possibilidades. Então, 80% do problema está resolvido. Então, esses 5 aqui, que a testemunha não sabia onde estavam, eles podem existir 6 possibilidades. E vocês podem ver como são só 6 possibilidades, vamos verificar. Observem, o 5 poderia estar aqui e aqui, uma possibilidade. Ele podia estar aqui e aqui, 2 possibilidades. Deixa eu apagar melhor isso aqui. Ele podia estar aqui e aqui, 3 possibilidades. Vamos tirar isso também. Ele podia estar aqui e aqui, 4 possibilidades. Ele podia estar aqui e aqui, 5 possibilidades. E finalmente
Ele poderia, eu não precisava ter apagado ali, ele poderia ter, está aqui e aqui, são as 6 possibilidades. É claro que eu não vou sair contando, porque aqui dava para contar, porque são só 4 posições. Mas imagine se eu tivesse 10 posições. Então eu tenho que saber isso. Combinação de 4, 2 a 2, 6. Ora, agora ficou relativamente simples, com muito cuidado, porque embora o examinador tenha sido bacana, eu vou mostrar por quê, é uma questão perigosa, porque foi bacana, entre aspas, nessa questão. Poderia não ter sido, certo? O que eu tenho? Eu tenho mais 2 posições. Em cada uma dessas posições, no primeiro momento, sem lembrar do exercício, eu posso pensar, ora, são números, existem 10 números. Então eu tenho 6 possibilidades, vezes 10 possibilidades que eu tenho para um dígito, vezes 10 possibilidades que eu tenho para outro dígito. Parece que sim, né? Isso daria quanto? 6 vezes 10, 60. 60 vezes 10, 600. E você me arriscaria 600 possibilidades. Agora, quando você vai lá no edital, ainda bem, não tem 600. Ainda bem, porque, sinceramente, isso ia atrapalhar muita gente. Por quê? Pelo seguinte, a testemunha falou um detalhe no final. A testemunha disse que os outros 2 dígitos não eram 5. Não havia 10 possibilidades aqui, havia 9. Somente 9. Portanto, porque o 5 não era. Então aqui podia ter 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Então são 9. Então a quantidade de possibilidades vai ser a combinação de 4, 2 a 2, vezes 9 do primeiro dígito, que pode variar 9 vezes, vezes 9 do segundo dígito. Isso me dá o quê? 6 vezes 9 vezes 9. Quanto que dá isso aqui? 6 vezes 9, 54. 54 vezes 9, vamos fazer aqui. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 45 e 3, 48. 486. Perfeito. Então são 486 possibilidades. Vamos verificar se tem alternativa? Vamos analisar a questão. Exato. Alternativa C. Perfeito? Alternativa C, nessa questão de matemática do concurso para ingresso na carreira de perito criminal em São Paulo no ano de 2013. Uma questão simples, mas que, se não tiver conhecimentos básicos aqui de análise combinatória, não sai. E tem que ficar muito atento no que está escrito. Veja, nessa o examinador não colocou como alternativa 600. Mas se ele tivesse colocado, eu tenho certeza, muita gente tinha embarcado nessa resposta e teria errado. Legal, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse tema, ainda coloquem aí nos comentários que eu respondo rapidamente. Até a próxima, pessoal.